Shalom Aleichem, mais uma vez juntos no programa Palavra dos Profetas. Porque, como diz o apóstolo Pedro, é como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que a estrela da alva brilhe em vossos corações. E é por isso que estamos juntos, para que a estrela da alva, para que Yeshua brilhando em nossos corações, possa, mediante a unção de Ruach HaKodesh, nos ensinar o melhor dos caminhos. O caminho do conhecimento, o caminho da firmeza, desde o princípio até o fim, que seja a nossa conduta também embasada no Aleph e no Tav. E que Yeshua, por sua misericórdia e mediante a bondade do Eterno, nos permita o acesso às insondáveis riquezas do conhecimento. Essa é a nossa terceira aula. Obrigado pela sua presença. Conosco hoje aqui, Yaakov, mais uma vez, para nós juntos aprendermos da palavra do Eterno. Não é isso? Isso mesmo, Bézia. Shalom, meus amados, shalom, meus queridos. Quero, nessas minhas palavras iniciais, começar com um texto que foi lido na aula passada. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Precisamos desse conhecimento, à luz das Escrituras. E dou graças a Deus, estou muito satisfeito em estar aprendendo aqui com o nosso mestre em profecias, o Abiezer, de que está nos trazendo uma visão antes nunca vista na internet. Não, e olha que eu estudo bastante pela internet, vejo vários comentários, vejo várias coisas, mas sem prepotência alguma, eu sempre disse a vocês, sempre anunciei, meus amigos, que não é interessante as pessoas ensinarem determinadas profecias, porque muitos dogmas e muitos conceitos vão cair através desse estudo. Mas o mais importante é que se nós tivermos o conhecimento como está no livro de Oséias 4:6, nós não seremos destruídos. E pelo contrário, vamos aproximar aqueles que amamos para dentro do nosso povo e inseri-los verdadeiramente na Torá, nos profetas e no Et, em Yeshua HaMashiach, demonstrado nos escritos sagrados desde a fundação do mundo, como já falamos em outras aulas. Bézia? Então é por isso que a gente fica feliz com a sua presença e pelo fato de você, quem sabe, almoçar juntamente conosco, assistindo o programa, jantar juntamente conosco, tomar o seu café. O mais importante é participar. O mais importante é buscar e aceitar a oportunidade que Deus nos concede de encontrar o conhecimento e termos a nossa fé edificada sobre a rocha. Você que tem interesse em conversar conosco, na tela tem o e-mail. Anote esse e-mail. Através desse e-mail você poderá direcionar as suas perguntas que, a critério e se estiver dentro do tema aqui proposto e tratado, na medida do possível estaremos te atendendo com o maior prazer. Então vamos à palavra de Deus, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 31. O que nos diz? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Na conclusão da sua criação, o Eterno vislumbra tudo o que houvera criado por meio de Yeshua e para Yeshua, e vê perfeição. Se aos nossos olhos algo que fazemos parece bom, imagine você, aos olhos de Deus, algo do que ele diz: eis que tudo é muito bom. Então Deus preparou o planeta Terra na sua extensão com todas as suas criaturas. Promoveu o homem a um status de dominador, de regente sobre tudo que criara e deixou o homem dominar sobre tudo. O homem perdeu esse domínio. No seu livre-arbítrio, optou pela desobediência e isso lhe custou a expulsão do jardim. Nos fala o livro de Bereshit que Deus colocou anjos no portão do jardim para que o homem não pudesse voltar, comer do fruto do conhecimento, da árvore que Deus tinha dito para não comer e viver numa situação de pecado. Estaria nessa situação definido para o homem a perda da sua existência? Ou estaria definido a sua inexistência para todo sempre? O que restaria ao homem
de trabalho a se fazer para que resgatasse o direito de ter vida novamente e dominar sobre tudo que Deus criara. Deus já havia planejado isso. Deus planejou Yeshua. E através de Yeshua, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o homem Adão e seus descendentes têm a oportunidade de reencontrar a redenção e a remissão. Mas não sem Yeshua, nunca sem Yeshua. Porque Yeshua é a luz, Yeshua é o caminho, Yeshua é a verdade, Yeshua é a Torá, Yeshua é a vida. Amém. E todas as circunstâncias da palavra de Deus, registrados para remissão, redenção e juízo, sinalizam Yeshua inserido em seu contexto. Isso é muito importante. Na onisciência de Deus, na sua onipotência e em toda a sua sabedoria, principalmente em toda a sua misericórdia, Deus jamais se esqueceu de tudo o que ele criara através do verbo, através do Aleph, através do Tav, através do Alfa e do Ômega, do primeiro e do derradeiro. Aquele que é mediador entre os céus e a terra, Yeshua, o homem. Bom, dito isto, nós podemos ir para o próximo verso, nós vamos considerar mais algumas passagens importantes, até na língua original, para reforçar um pouco mais, tá? Todo esse princípio é importante porque, à medida que nós avançarmos no conhecimento e adentrarmos a situação do próprio reino e as promessas do reino em si, esses primeiros conceitos estabelecidos e bem claros em nossa mente nos darão uma guia, nos darão estrutura, nos darão alicerce para um melhor aprendizado. Próximo verso, Salmos 115, verso 15 e 16. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu ao Filho dos homens. Muito bem. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Muito bem. Agora veja bem, Yaakov. O céu é o céu de quem? É o céu do Eterno. Muito bem, mas o homem deseja o céu. Exatamente. Assim como no princípio a serpente desejou ser igual a Deus. Exatamente. Saber tudo de Deus, estar na posição de Deus. Hoje muitos anseiam por aquilo que não lhes pertence e que não constitui promessa na palavra de Deus. Aqui é claro o salmista dizendo, os céus são os céus do Senhor, é dele. É dele. Posse. E a terra? Deu-a aos filhos dos homens. Quem deu aos filhos dos homens? O Senhor. O Senhor deu aos filhos dos homens. Então, o que é que o Senhor nos dá? Ele nos dá a terra. Nos dá a terra. Como habitação. Exatamente. Então, veja bem, o que acontece? Deus criou o homem desde o princípio. Deus criou todas as coisas. E no final da criação, no sexto dia, Deus colocou o homem para dominar sobre tudo o que ele criara. O homem perdeu este domínio. E talvez por ter perdido por sua própria escolha, alguns passem a desejar aquilo que não lhes pertence, que é o céu do Senhor. Quantos dizem, nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu, mas o Eterno disse, o céu é meu, o trono meu, Sim. É dali que eu reino. Exatamente. A terra eu dei para vocês. Que casa me edificarei vós? Está em Isaías Isso. capítulo 66. Isso. E o texto é concernente já em Bereshit, né? Então o Eterno faz toda a criação, fala para ele crescer, multiplicar, fala para comer do fruto da terra, mas não diz a ele que, olha, depois vocês vão para um outro plano. Ali não tem nenhuma profecia, não tem nada, exatamente nada atrelado naquele princípio da criação de todas as coisas, que o homem, de alguma forma, ele iria habitar aos céus. Pelo contrário, você podia até discorrer um pouquinho sobre Babel. Qual que era o intento do homem? Chegar até a morada de Deus. Chegar até a morada de Deus. Exatamente. Quer dizer, a prepotência no coração dos homens foi tão grande que eles queriam, de alguma forma, chegar aos céus, na habitação, no trono do Eterno. Ali, o Eterno vai confundir as línguas e as demais coisas fica para discursos futuros. Na sequência, né? Na sequência. Então vamos para o próximo verso aqui. Já já a gente vai para os textos originais, falando um pouco mais da junção, perdão, da interconexão e da interface que faz Yeshua lá nos escritos de Tanar,
nos escritos também da Torá. Próximo verso, pode ler para nós, por favor? Gênesis 1, 26, 27. Isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem. Terminou? E Não. criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. Então, quando Deus criou o homem, também criou a mulher posteriormente derivada do homem, existe aí a primeira ordem dada ao homem. Qual é a ordem? Domine. Domine. E é muito interessante, porque o Eterno não deu uma ordem para que o homem dominasse o seu semelhante, dominasse o seu irmão, tivesse domínio sobre uma outra criatura formada assim como ele, tá? Mas é para ele dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem. O livro de Hebreus diz que o homem foi coroado de honra e de glória. E de glória. Ao homem foi concedido o direito, permissão dada pelo Eterno, de dominar sobre toda a criatura existente. Sobre os peixes, sobre as aves. E o homem domina. Sobre os répteis, sobre até tudo. o maior dos animais, a baleia, inofensiva ao homem, é por ele, às vezes, atacada, morta, consumida. O homem perdeu esse direito a partir do momento que optou, arbitrou pelo pecado. E o pecado, conforme nos ensina Brit Hadashah, é a transgressão da lei. O pecado é iniquidade, transgressão da lei. Essa transgressão da lei, efeito da desobediência de Adão, quando a Torá escrita ainda não existia, prova da existência da lei oral, trouxe aos homens a morte. Por isso o livro de Romanos diz: a morte reinou de Adão até Moshe. Por que Moshe? Porque com Moshe veio a lei escrita. Mas antes disso a morte imperou, por quê? Porque o homem optou pela desobediência aos mandamentos do Eterno. Mas o Eterno, nós dizemos, por infinita misericórdia, proveu Yeshua desde o princípio, para resgate de toda a criatura que Deus sempre amou. E Yeshua está em todo esse processo de salvação, remissão e redenção. Tá? Essa conectividade, essa aliança que se dá através de Yeshua com o povo de Israel, de Yeshua com o Deus de Israel, ela é muito importante. Nós temos uma citação disso no livro de Ruth, nas imagens que nós temos, naquelas figuras, de Ruth, capítulo 4, verso 5. Só para ilustrar para você, internauta, a gente já vai colocar a imagem, quão importante é a figura de Yeshua no aspecto de interligação, sincronização, elo com o povo de Deus Israel, elo com Abraão, elo com a tribo de Judá, elo com Yeshua, que é a luz do mundo, e Cordeiro que te salva. Ruth 4, 5. Ruth, capítulo 4, verso 5. Vamos colocar na tela ali. Eu quero que o internauta observe, vou perguntar para o Diego, tá? Quero que o internauta observe nessa tela aí. Achou? Ruth 4, 5. Pode colocar na tela para gente? Anohi, Elgal. Procure ali para mim o nome Ruth. Está na segunda linha. Já vou te dar a pista. Aqui, Naomi, Ruth, aqui. Ruth. Antes da palavra Ruth, tem Então. alguma palavra et aí? Tem. Nessa aí, não. Não. Antes de Ruth. Ah, tá. Não. Isso, antes de Ruth, não. Não. O met. Et, Tá? desculpa, Não desculpa. tem et. Então, Não tem et. tem ali falando de Naomi Et, é porque e tem o de hífen ali e tal. Ruth, Aham. os moabitas. Tá? Moabitas. Não existe nenhuma outra palavra entre ed, que é o met, e Ruth. Tá certo? Tem um vazio ali, tá Tem o vendo? Onde Ruth tá aqui, certinho? tem o Ruth, né? Ruth, Ruth, and from aqui, o né? met. No meio aí tem de alguma Moabitas, palavra? né? Moabita. O moabita. Os Isso. moabitas, né? Ok. Aí não tem. Observou? tem. Muito Observei. bem. Nessa situação aqui, Boaz ainda não havia se casado com Ruth. Não tinha Ou resgatado. resgatado Ruth. Interessante o termo resgatar, porque o que significa? Você pode ir para o próximo texto, a gente já vai mostrar, que é 4:13. Resgatar é o quê? É você tirar uma pessoa de uma condição, de uma situação inadequada, de uma situação não proveitosa,
de uma situação de perda para colocá-la numa situação de privilégios. Ruth era aparentada com Noemi, 4:13, assim como outras mulheres. Quando morreram os esposos dessas mulheres, e Ruth, a sogra, Ruth disse às suas noras: agora vocês podem voltar para a terra de vocês, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês. Então cada uma de vocês volte às suas terras, volte aos seus povos. Este é o retrato descrito nos primeiros capítulos de Ruth. Mas Ruth, prudente, se vira para Noemi e disse: eu não vou te deixar, não insista para que eu deixe você, porque para onde você for, eu vou, Noemi. Para onde você andar, eu vou andar. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Uma decisão importante. Ela disse: não insista porque eu não vou te deixar. E por providência de Deus, é apresentado Boaz a Ruth. Antes que Boaz se casa com Ruth, não existe uma interface senão humana. Mas a partir do momento que Boaz resgata e tira Ruth de uma condição de não privilegiada e a coloca inserida no povo de Noemi, com acesso ao Deus de Noemi, alguém aparece neste relato. Ruth, capítulo 4, verso 13. Vamos colocar lá? Procure a palavra Ruth para mim. Peraí, deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui, porque toda vez que a gente está fazendo estudo e eu vejo esse propósito, esse plano divino para a nossa vida, é emocionante. A palavra Ruth está aqui. Muito bem. Eu vou ler lá em inglês. Vamos no hebraico? O hebraico é mais importante. Está lá, ó. Vai cá, Boaz et Ruth. Ruth. E depois? Vaterri lo leshar. Então, em inglês está lá. So took Boaz Ruth, and she became his wife. Traduzindo, então tomou Boaz a Ruth e ela se tornou sua esposa. Tá, mas Boaz é da tribo de? Judá. De Judá. Judá. Quando Boaz toma Ruth, entre Boaz e Ruth, quem faz o casamento? Que palavra nós temos lá no original? Marca com a seta. Esse não tem o lápis, infelizmente, né? Marca com a seta ali para o internauta a palavra Boaz e Ruth e o internauta observe que palavra está no meio. Que palavra? A palavra et. Quem é et? Ou seja, o Eterno é tão bom e cheio de misericórdia que entre Judá e um paralelo entre as nações, sempre teve Yeshua. Sem Yeshua, sem acesso a Abraão. Sem acesso a Abraão. Sem acesso aos judeus, sem acesso às promessas. Então aqui Boaz casa-se com Ruth. Quando ele casa com Ruth, o sinal, a força da aliança, a força, a marca da aliança, a marca desse pacto está em Yeshua. Por isso o apóstolo Paulo fala que somente através de Yeshua você é descendente de Abraão. Entende? Então, Ruth falou: eu quero ser do seu povo. Eu quero pertencer ao seu Deus, Noemi. O seu Deus vai ser meu, o seu povo vai ser meu. Ah, é? Para isso você vai ter que casar com um judeu. E a partir do momento que você casa-se com alguém da nação, existe a interferência positiva e a interface miraculosa de alguém existente desde a fundação do mundo. E esse é nosso Mashiach, Yeshua. Mostra lá na setinha a palavra et. Portanto, em Ruth, capítulo 4, verso 13, nós temos ali entre Ruth e Boaz a palavra et. A palavra Ruth aparece 12 ou 13 vezes no livro de Ruth. Eu acho que são 13 vezes, não estou bem certo. Acho que 12 ou 13, vamos considerar que sejam 12. Nas 10 primeiras, 12 vezes, acredito. Nas 10 primeiras não aparece et antes do nome de Ruth. Nas duas últimas, quando ela se casa com Boaz e tem direito ao que Boaz tem, aparece a palavra et. Se você não teve curiosidade, leia o livro de Ruth, no original, e observe que a palavra et, Aleph Tav, somente vai aparecer nas duas últimas situações anexadas ao nome de Ruth. Quando ela faz aliança com o povo de Deus, definitivamente mediante o seu casamento com Boaz, e passa a servir
o Deus de Israel. E de Ruth provém quem? Mashiach. Mashiach. Porque de Ruth vem Davi Melech, e de Davi Melech é feito uma promessa que no seu trono jamais faltaria descendência, reinado. Então de Ruth vem Mashiach. Mashiach. Yeshua. Agora, o que acontece? Depois de Boaz, nós temos a promessa para Davi, né? O pacto com Davi, que não faltaria varão para se assentar sobre o trono. Nós temos a palavra do anjo, quando ele disse lá, o que te está gerado, eis que vem dias, lá em Lucas capítulo 1, né? Em que Yeshua haveria de nascer e seria-lhe dado o trono de Davi. Sim. E considerei que se assente no trono de seu pai Davi. Isso, seu pai Davi. E nós lemos em programas anteriores que Yeshua é geração e raiz de Davi, proveniente de Ruth. Nas promessas feitas a Abraão, a quem nós buscamos conectividade para ter direito à promessa, o Eterno disse em Bereshit capítulo 12, mudou o nome de Abrão, pai da altura, para Abraão, que é pai de uma multidão. Ele recebe a letra rei. Exatamente. Rei. Exatamente. Abraão, rei, né? Como um rei que reinaria sobre as nações. Isso. E aí a promessa fala que nele seriam benditos quem? Todas as famílias da terra. Está aí Ruth com Boaz. Não, e o interessante Está aí é o Ruth seguinte, com Boaz através de Yeshua. A Megilá de Ruth é lida em qual festa? Purim. Purim. Por sortes. Exato. Tá. E Shal Rosh vai dizer o quê? Coube nós essa sorte. Exatamente. Nos coube essa sorte, nos coube esse et. Ruth é Shavuot. Shavuot? Isso mesmo. Isso. Desculpe. Isso. É Shavuot. Purim é Esther. Purim é Esther. Eu me Isso. confundi agora. Vamos lá. Faz parte. Agora- é o programa ao vivo. É o programa ao vivo. Muito bem, é isso mesmo. Agora me Mas confundi. você veja que interessante, Yaakov, que Deus disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que essa bênção pudesse vir através de Yeshua, houve a necessidade, houve providência que nós agora entendemos, de que um descendente natural da tribo de Judá trouxesse para perto de si alguém das nações que em seu coração tinha a estrela da manhã e tinha necessidade de servir ao Deus de Israel e estar conectado ao mesmo povo. Essa mulher é Ruth. Então Ruth, quando se casa com Boaz, entre Ruth e Boaz, aparece o Aleph e o Tav. Aparece Yeshua como aliança. Por isso, nos diz em Gálatas, se nós estamos em Yeshua, somos herdeiros conforme a promessa feita ao Abraão. E, se somos herdeiros, nisso, estando em Yeshua pela Tevilá, não há judeu, nem grego, servo, nem livre, macho, nem fêmea. O direito é de todos, porque nós passamos a aceitar a resplandecente estrela da manhã, a luz do mundo, o cordeiro que tira os nossos pecados desde a fundação do mundo, como a interface, como o remidor, como aquele redentor que nos assegura o direito à vida eterna no Olam Rabá. Amém. Agora, tem uma coisa interessante, numa outra figura que eu passei para você, na unção. A unção de Moisés lá, são as duas últimas, transparência, Levítico, né? Eu não me recordo lá, que Moisés unge... Levítico 8, 10, 11. Isso, põe esse texto, Levítico. Vamos lá, vamos pôr esse texto na tela aqui. Levítico, capítulo 11. É Levítico? É Levítico aqui? Isso, Levítico. 8, 10, 11. Isso. Então, Levítico, nessa passagem, fala a respeito da consagração de Arão ao serviço sacerdotal. Procedimento executado por Moshe, irmão de Arão. Nesse texto, em outras passagens anteriores, mas a gente vai se ater somente a esses versos, eu quero que você localize a palavra et aí para mim. Logo depois de Moisés, já temos a palavra et aqui. Muito bem. E depois temos a palavra óleo. Muito bem. Então, em inglês, nós temos lá, e tomou Moisés óleo. Entre Moisés e o óleo tem uma palavra, qual que é? Et. Aquele óleo necessitava da unção de alguém. De alguém. Precisava de Yeshua como interface para ter validade na consagração de Arão para o serviço sacerdotal. Então, entre Moisés e entre a unção, entre Moisés e a palavra óleo, nós temos a palavra et. Tem mais palavra et nesse verso? Tem. Procure para mim. Tem sim, tem outra aqui. E ungiu o tabernáculo.
entre a palavra and anointed the tabernacle, Aqui. e ungiu o tabernáculo, entre a unção e o tabernáculo, que palavra você tem? O et. Então, quem representa a unção do tabernáculo? Yeshua. Vós sois templo do Espírito Santo. Então, o sacerdote, ele não adentrava o santuário para ter acesso a Deus? Exatamente. Ali já existia a manifestação dessa interface que era Yeshua. Yeshua. Esse processo só se permitia através de Yeshua. O óleo, né? Interessante, né? Exato. A unção, o acesso ao tabernáculo, Yeshua estava presente. Desde o princípio. E o tabernáculo, esse serviço sacerdotal era para quê? Trazer expiação para o povo. Por isso aqueles sacrifícios eram sombra do verdadeiro sacrifício mencionado em Abraão, quando ele ofereceu Isaac. Sombra no contexto hebraico é coisa boa. E para ter a sombra tem que ter a imagem daquilo que é real. Exatamente, e a imagem estava ali. A imagem estava ali. Né? Muito bem. Vamos ver se nós temos mais et aí? Você quer verificar? Tem. Procure ali, na terceira linha. Aqui. De novo, aqui. The anointed. Isso. E o altar. Vai, lá em hebraico, lá em cima. Hamishber. Isso. Hamishber. Hamishber. Antes dessa palavra, o que você tem? Et novamente. Et. E antes da palavra et, você tem a palavra unção. Então, o altar ungido. A palavra altar e unção, entre a palavra altar e unção, existe um termo. Que termo é esse? Yeshua. Para que o altar estivesse ungido e aqueles sacrifícios que posteriormente seriam oferecidos trabalhassem como expiação na forma de sombra até que viesse a posteridade que é Yeshua, contava-se ali, por providência de Deus, com a manifestação da presença do Filho dele, morto desde a fundação do mundo. Vamos seguir. Nessa mesma imagem aí, vamos ver se tem mais et ali. Você acha mais algum? Deixa eu ver aqui. Não. Então eu vou comentar, tá? Porque eu não coloquei todos os textos. Quando Arão, você pode ler na sua casa no original, foi colocar o efod, existe a palavra et antes. Quando se fala das pedras Urim e Tumim, existe a palavra et, de conexão. Quando se fala de Moisés ungindo Arão e seus filhos, temos a palavra et. Nós temos Moisés, et, Abraham, Moisés, et, Aram e seus descendentes. Moisés, aí no meio de Moisés, Arão e Yeshua como interface numa aprovação do que Deus definira e os descendentes de Arão para a continuidade do serviço sacerdotal. Yeshua estava presente em tudo. Sim. Por isso é que Yeshua falou, fica bem mais claro. Olha, Moisés falou de mim, então se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele deu testemunho de mim. Por isso Yeshua falou, olha, vocês examinam as escrituras, porque nela vocês podem encontrar a vida eterna, e elas dão testemunho de mim. Isso é dito pelo próprio Yeshua. Está aí a importância de se conhecer Torá, que é Yeshua. De se conhecer a respeito dessa luz, de buscar o acesso à salvação. Tem um texto interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, não te passei, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo capítulo 20, você não tem aí a transparência, está só aqui? São as 10 palavras, 10 conceitos? Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Mitzvot. Algo muito interessante. No capítulo 20 de Êxodo, no original, você vai poder ver aí na sua casa, no original. Eu só vou ler aqui no hebraico e você considera na tua casa, tá bom? Primeiro no inglês. For in 6 days made Adonai it, the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Então, em 6 dias fez o Eterno, céus e terra. Então, entre Deus e a sua criação, terra, tem uma palavra. Você pode observar lá, essa palavra é et. Confirmando Yeshua na criação, conforme nós analisamos já desde a primeira palestra, lendo Bereshit, capítulo 1, verso 1. Exatamente. Então está escrito,
Sechet yamin asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kal aserbam. Então você tem a palavra et depois de Adonai. Aí você tem a palavra céu e terra. Você tem a palavra terra e a palavra mar. Entre a palavra terra e a palavra mar, você tem Yeshua. Você tem o Aleph e o Tav. No original. E este é o verso que fala do Shabat. Também uma aliança entre Deus e seu povo. Nós lemos no primeiro verso do estudo de hoje que Deus viu que tudo o que ele criara era muito bom. Não era bom, era muito bom. O selo de confirmação de toda a criação se dá quando no Shabat, nos diz o livro de Bereshit, capítulo 2, Deus santifica esse dia, marca este dia como um dia de repouso, ou institui como mitzvah, e define que a terra criada em 6 dias veio através da sua palavra, do seu verbo, da sua luz, que é Yeshua. Entre Hashem e a terra, nós temos Et, que é Yeshua. Entre a terra e o mar, nós temos Et, que é Yeshua. Entre o mar e todas as criaturas, nós temos Ve'et, que é Yeshua. Por isso, todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, uma aliança com Deus, dentro da qual você observa o mandamento do Shabat, é uma aliança com quem criou todas as coisas antes desse dia. É uma aliança com Yeshua. E somente com a aliança feita através de Yeshua, você tem possibilidade de servir o mesmo Deus de Noemi e estar conectado ao mesmo povo de Noemi. Você terá acesso às bênçãos que Deus prometeu ao patriarca Abraão. Você terá entendido com clareza que Abraão viu a providência de Deus, por isso ele disse, Deus proverá. Quando Abraão deitou Isaque sobre a lenha, para Abraão estava claro a providência que Deus daria para um dia resgatar a humanidade e a todas as suas criaturas o direito de ter vida através de Yeshua. Vamos seguir? Vamos. Vamos lá, qual que é o próximo texto? Agora está na tua mão aí. Yeshayahu 24? Vamos lá, 5 e 6. Isso, muito bom. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Muito bem. Eu quero que você leia na Nova Versão Internacional para mim esse verso. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. E agora, entendendo melhor entre as duas versões, leia a revista e atualizada. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Veja aí, o que é que contamina a terra, segundo esse verso? Está contaminado por causa de quê? Por causa das transgressões. Do quê? Dos homens. Da Torá. Da Torá, a transgressão da Torá. Ali no original está ali, os homens transgridem a Torá. A Torá. E a Torá é quem? Então, a Torá Yeshua. é o Et, é Yeshua. Então, quando os homens não aceitam a Yeshua, eles transgridem a Torá. Sim. Eles violam estatutos e quebram o quê? Quebram a aliança eterna. Então, a aliança se dá através da obediência a Yeshua. Sim. Por isso que Yeshua disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai. Então, a obediência a Yeshua, a obediência à Torá, promove a aliança. Assim como nós vimos agora há pouco no caso de Ruth e Boaz. De onde vem Mashiach. Mas por conta da transgressão voluntária,
E pelo coração mau que o homem tem, ele acaba quebrando a aliança eterna de Deus. Por isso, ao invés de bênção, a terra recebe maldição. E recebendo a maldição, os homens se tornam culpados da situação do quê? Da terra. Da terra. É por isso que o homem paga e ele volta para a terra. Exatamente. Tá? Por isso serão queimados moradores da terra e poucos homens restarão. Então, não é o fim da esperança, que felicidade, né? Porque vão restar homens ainda. Mas o mais importante de tudo é saber que a nossa obediência promove aliança. Aliança através de Yeshua. Mas o pecado gera a morte. Adão, quando cometeu o delito, o pecado, a transgressão da lei, o Eterno disse, por sua causa a terra vai produzir cardos. Abrolhos. Né? Abrolhos, espinhos. Do suor do teu rosto, comerás. Todos os dias da tua vida. Porque não precisava antes disso, antes da queda espiritual dele. Por quanto tempo o homem ia comer do suor do rosto? Por toda a sua vida. Todos os dias da sua vida. Antes os dias não eram contados para a vida. Os dias de vida só passaram a ser contados depois do pecado. Depois do pecado. Então, Deus falou, tem um tempo definido para a sua vida. Esse tempo serão todos. Todos os dias você vai comer através do suor do seu rosto. Por quê? Se Adão não tivesse pecado, quando Adão teria morrido? Não teria Nunca. Não teria morrido. Porque o salário do pecado é morte. É a morte. Então, subentende que estaria vivo. Estaria vivo. Mas quando ele pecou, ele disse, agora é o seguinte, todos os dias da sua vida você vai ter que trabalhar para comer. Passou a existir um tempo definido para a vida e conhecido por Deus. Sim. Mas Deus cuidou, Deus não queria que o homem vivesse no engano, vivesse no pecado, então ele colocou os anjos na porta do jardim e expulsou do jardim o homem e a mulher. Para que o homem, em desobediência e contra a vontade de Deus, pudesse ter a vida eterna. Porque senão ele teria acessibilidade a esse portal, a esse canal, ou a árvore da vida a todo momento. Mas a partir do momento que ele transgrediu, viu-se Deus obrigado a colocar um anjo a guardar, escondendo dele os frutos, né? Por causa da transgressão que ele fizera, da desobediência dos mandamentos do Eterno. Ou seja, todos aqueles que desobedecem voluntariamente, depois de tendo conhecido a verdade, rejeitam o Eterno e o propósito da criação do mundo. Rejeitam o Mashiach. A proposta de Deus era que o homem encontrasse a interface e pudesse ter acesso a ele, ou seja, encontrasse a luz, encontrasse a Torá, encontrasse Yeshua nos escritos da Torá. Isso, no princípio, não aconteceu. O homem desobedeceu e gerou esse desencontro. A partir daí, então, não mais o Eterno permitiu ao homem voltar no jardim e se alimentar e viver em iniquidade pela eternidade. Vetou o caminho para a árvore da vida, mas deu ao homem o direito de entender que através do sangue e expiação pelos pecados, mesmo sendo feito através dos animais, que apontavam para um Redentor e Remidor no futuro, o homem pudesse entender e viver a esperança da vida eterna. Essa é a esperança que nós vivemos em Yeshua desde então. E sabemos que, revestidos de Yeshua, as mesmas promessas feitas a Abraão serão aplicáveis a nós como filhos de Israel e descendentes conforme a promessa. E teremos, então, acesso ao jardim de Deus como ele o era desde o princípio. Bom, vamos para o próximo verso? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Nós estávamos em Isaías 24. Vamos para Gênesis 3, 17 e 18. Por favor. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Isso foi o que você acabou de explicar, né, aos internautas. Então vamos para, aqui no princípio, deixa eu voltar aqui. Vamos para Romanos 8, 22. Isso. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Muito bem. Então, a consequência da desobediência trouxe sofrimento para quem? Para toda a criação. Tudo. Para toda a criação. Tudo. Então, muito embora os animais trabalhem com instinto, é o que se crê, o que se apregoa. Se nós fôssemos entender que um animal trabalha ao lado racional,
entenderíamos que não existe prazer nele em matar o outro animal para que dele possa se alimentar. Mas, talvez, Deus tenha provido os animais somente de instinto para que os animais diferentes do homem não pudessem carregar o sentimento de culpa. Porque a culpa não é deles, a culpa é do homem. Quem tinha que dominar sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, era o homem. Era o homem. Quem ditaria as regras para que a criação de Deus vivesse em harmonia e em paz é o homem. Por isso, esta criação geme com dores de parto. Incompreensíveis estes sentimentos para os animais, até que venha Yeshua e eles voltem à condição original de viver dentro de um reino pacífico, de equidade e de igualdade. Tem muita gente que confunde igualdade com equivalência. Igualdade é uma coisa, equivalência é outra. Nem tudo o que apresenta igualdade tem equivalência. Mas no reino de Yeshua haverá equivalência e haverá igualdade. Isso no reino do Mashiach. E quando isso acontecer, estas criaturas que gemem com dores de parto, elas terão finalmente a sua paz. E poderão estar num reino restaurado, assim como no princípio se havia paz, haverá no reino vindouro o Olam Rabat. Muito bem. A criação está com dores de parto, né? Porque no parto você espera em obter, como diz o outro, né? A parteira fala assim, deu à luz, né? Uhum. E dá à luz, a fulano de tal deu à luz, teve um filho, teve uma filha. Todas as gerações do nosso povo, todas as nações esperam. Estamos como a expectação de dores, esperando que a luz, né? A alva, resplandecente estrela da manhã, venha novamente, né? Retorne e estabeleça o reino messiânico. Porque até lá, a terra ainda vai continuar produzindo cardos, abrolhos e dificuldade para nós. E os animais vivendo em ferocidade. Em ferocidade. Isso até a volta de Yeshua, o estabelecimento do reino. No Gênesis 8, 20 e 21. Edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Então veja aí, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, não é? Tomando alguns animais e aves puros, aí diz o quê? De que forma diz aí? Animais limpos. Animais limpos. Nessa versão diz animais e aves puros, a versão internacional. A versão internacional. Ofereceu como holocausto, sacrifício, agradecimento a Deus, queimando-os sobre o altar, de onde deriva a palavra holocausto. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, o Senhor dizendo assim, nunca mais amaldiçoarei? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por causa do homem, então, isso é um paralelo com o que disse o profeta Isaías muitos anos depois. Isaías sabia do que estava escrito em Bereshit. Ele disse, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles quebram a aliança, mudam os estatutos, desobedecem a Deus, desobedecem a Torá. Uhum. E Deus diz aqui, quando Noé sai da arca, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por quê? Pois o seu coração é má. A intenção do seu coração, a imaginação do seu coração é mal, né? É má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o vivente, como fiz. Veja que a condição de um direcionamento errado desde a infância passou a ser uma característica também da criança. E isso vem de quem? Dos pais. Dos pais. De quem a criança aprende? Sim, é o dos primeiro pais. Exemplo dos pais. Deus cobra a responsabilidade dos pais. Então, o coração do homem é mau desde a infância, porque a criança recebe más informações de seus pais, má educação, mau direcionamento, um ensino de trevas. E diante dessa conduta, o seu coração também se torna mau, como de um homem adulto. Mas Deus diz, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa do homem, pois seu coração é inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei o quê? Nunca mais ferir todo vivente como fiz. Então, na ocasião em que Noé apregoava, quantos entraram na arca?
Por quanto tempo Noé anunciou? Pois é, entrou Noé e a sua família. Décadas. Noé passou décadas anunciando a necessidade de conversão do coração humano aos princípios e à lei de Deus. E aqueles homens não ouviram. Não foi um mês de prédica. Não me lembro se não foi foi um 120 ano. anos. 120 anos. Então foram décadas. Nos diz o livro de Salmo que a duração da vida do homem é 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Por mais de uma vida, se fosse nos dias atuais, Noé permaneceu anunciando àquela geração má e corrompida a necessidade de se voltar para Deus e esperar em Deus a redenção e a remissão. E aquela geração não ouviu. Em função dessa desobediência, quantos morreram fora da arca? Praticamente a humanidade toda. À exceção de Noé. E sua família. E diga-se de passagem que os méritos de entrar na arca não era da família, mas de Noé. Porque a Torá vai dizer que havia um tzadik, um justo sobre a terra. Então, a justiça dele, pela justiça, através da justiça dele, a sua família foi salva. Isso é um paradoxo com Yeshua, que através da justiça e dos méritos de Yeshua, a humanidade é de ser salva. E é interessante também que o Eterno prometeu não ferir mais a terra por causa do homem, mas lá no princípio, o amor de Deus foi tão grande que ele preferiu amaldiçoar a terra do que o homem que tinha pecado. Exatamente. E outra coisa, ele falou, não destruirei mais todo o ser vivente como fiz. Essa é uma profecia. Então, sim. É uma promessa para o futuro. Naquela ocasião, Deus destruiu todos aqueles que estavam fora da arca. No futuro, Deus não destruirá mais todos, porque aqui ele fez a promessa. Não destruirei mais todo o ser vivente como eu fiz agora. Eu não vou fazer mais. E aí você fazendo um paralelo de novo lá com Isaías capítulo 24. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Sabe por quê? Eles quebram a aliança eterna, eles não obedecem Torá. Eles não aceitam Yeshua. Eles não buscam a redenção nem a remissão. Mas, destruindo a terra, poucos homens vão restar. A promessa é feita aqui, não destruirei mais todo o ser vivente como fiz. Esta é uma passagem que nós vamos considerar um pouco mais para frente, quando nós adentrarmos a condição do reino milenar e os sobreviventes que estarão no futuro reino do Mashiach. Tá? Próximo verso. Temos Isaías 45, 13. Muito bem, vamos lá. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver na versão internacional? Eu quero ver, porque para mim esse não é o verso. Esse não é o verso que deveria estar aí. Eu vou abrir aqui para ver se eu estou equivocado, se eu coloquei o verso errado. Né? Pode ser que eu tenha copiado errado. Não, aí está Isaías 45, 13, mas eu quero abrir aqui para verificar aqui na internet. Isaías 45. Vamos verificar aqui como é que está. A providência de Deus para a nossa salvação é algo maravilhoso. Não é? O que Deus promove permitindo a nossa salvação é algo maravilhoso. O nome de Noé, observando ele de uma forma contrária, ela forma a palavra Hesed, ou seja, graça, misericórdia. Então, através de Noé, teve Deus compaixão, misericórdia da humanidade. Mas isso não isenta o fato de que tem um conceito hoje, nós somos filhos de Noé. Não, nós somos filhos de Abraão, segundo a fé. Tá? Mas também somos filhos de Noé nesse sentido. Ser filhos dele, porque através de Noé foi repovoada a terra, né? Através de seus filhos, né? Sem, Cam e Jafé. Da qual Shem é a linhagem dos povos semitas. Que, inclusive, vamos tratar desse assunto mais para frente, mas um dos seus filhos, Shem, é o famoso Melquisedeque, é o famoso rei de Salém. Muito bem. Então, o texto aqui, voltando lá ao texto de Isaías 45, verso 18. O que diz Isaías 45, verso 18? Dá até para olhar no meu original se eu coloquei o 13 lá naquele papel, né? Mas eu vou ler aqui, tá? Isaías 45, verso 18 diz: Porquanto assim declara o Eterno, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada.
Eu sou o Eterno, o Senhor, e não há outro. Tá 13. Tá? Então foi... O verso é 18, Isaías 45, 18. 18. Deus formou a terra não para que ela ficasse vazia, mas para que fosse habitada. É por isso que, diante da promessa feita a Noa, quando ele deixou a arca, existe a nossa fidelidade e crença irrefutável de que há esperança para a criação de Deus. Mas melhor que ser um sobrevivente é ser um remido e ter passado pela redenção, posteriormente remissão, nos méritos de Yeshua, e ser um participante do reino como um rei e como um sacerdote. Deus ama tudo o que ele criou. Deus proveu todos os meios de resgate de sua criação. E a interface, o juiz, o governador, aquele que entrelaça a condição de bênção com a condição concretizada de sonho, tem um nome, Yeshua. Próximo verso? Vamos lá no próximo verso aqui, seria... Esse é o programa Palavra dos Profetas, você pode... A gente tem ideia de colocar também no nosso YouTube a oportunidade de você escrever algumas mensagens. Nós, apresentadores do programa, não iremos interagir no YouTube com os nossos internautas. Contudo, nós estaremos lendo os comentários e você poderá entrar em contato conosco através do e-mail para esclarecer as suas dúvidas dentro do assunto que estiver sendo apresentado. Esperamos que esses temas abordados sejam edificantes para a sua vida espiritual e principalmente trabalhem como uma luz te direcionando para o melhor caminho como acesso a Yeshua, nosso Salvador. Bias, agora nós podemos comentar um pouquinho sobre os supostos pais da igreja, porque nós vamos falar de Agostinho, vamos falar de um filósofo, um grande filósofo da era, vamos dizer assim, não vou dizer da era comum, né? Sócrates, e temos o texto de Gênesis 3, 9, 12. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ler aí o texto de Agostinho? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver esse texto aí. Tá? O que diz lá? Todos os que morrem sem ser batizados, mesmo as criancinhas, irão para o inferno e sofrerão tormento sem fim, e que certas pessoas, dentre os que foram batizados, são escolhidos para ir para o céu. História da Filosofia Ocidental, volume 2, página 69. Então veja que já era crido, é lógico, não nos tempos de Yeshua, não na configuração e processo de salvação que Deus providenciou, que os gregos, filósofos gregos e outros tantos, alinhassem uma ideia, uma conjectura, uma imaginação nada escriturística, criando uma esperança falsa para o homem. Nesse texto, falam que as criancinhas, mesmo sem ser batizadas, o que acontecia com elas? Elas irão para o inferno. Tá. E sofrerão tormento sem fim. E que certas pessoas, dentre os que foram batizados, são escolhidos para ir para o céu. Então, quantas pessoas acreditam nessa filosofia? De filosofia não tem nada, porque filosofia é amigo do conhecimento. A Sofia, conhecimento, e filo, o filho do conhecimento, ou amigo do conhecimento. Né? De filosofia não tem nada, mas se tem de uma criatividade estéril, inócua, insensível, irracional e principalmente mentirosa. Eu vou dizer diabólica. E criando no homem uma expectativa que não existe registrado na palavra de Deus. Que as criancinhas que morrem sem ser batizadas vão para o inferno, mas aquele que é batizado tem a oportunidade de ir para o céu. Isso é uma mentira, é uma falácia. Assim como a serpente enganou o homem, existiram esses filósofos trazendo uma falsa esperança para desvirtuar, para desconectar, para vetar do homem o acesso, não à árvore da vida, mas o acesso a quem ele, a Yeshua que representa a árvore da vida. A Torá que direciona você para o encontro de Mashiach. Essas falsas doutrinas pagãs, doutrinas más, trouxeram uma esperança que até os dias de hoje é propagada.
Quantas religiões não falam, nós vamos para o céu? Você vai para o céu? Não existe tal promessa na palavra de Deus. Deus disse, o céu é o meu trono, E a meu. terra? A terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? O homem está querendo a casa de Deus. Nós lemos hoje em Salmos capítulo 115, 15 e 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu, ele não vendeu, hein? Ele deu aos filhos dos homens. E os homens rejeitam aquilo que foi recebido da parte de Deus. Do que Deus disse, eis que tudo é muito bom. O homem contaminou por causa da desobediência, mas Deus permite ao homem resgatar a terra às condições edênicas se ele tiver um encontro com a luz, se ele souber por onde ele anda e se ele se encontrar e aceitar definitivamente alguém que venha cear com ele, e este é Yeshua. Na verdade, a gente cita o conceito filosófico só para mostrar o grande engano que as religiões ensinam, né? Yeshua vai dizer que dos tais, né, o reino dos céus é das criancinhas, mas aqui está dizendo que vai para o inferno, né? Yeshua não disse que ninguém vai morar no céu. Nunca disse. Mas Agostinho está dizendo que se você for batizado, você vai morar no céu. Exatamente. Não é só ele, tem outro filósofo, você pode ler ali. Tem outro filósofo, tá. E aí a gente vai... Na verdade, Agostinho extrai desse filósofo o conceito, Exatamente. Né? Sócrates. Sócrates. Vamos lá. Ninguém que não haja estudado filosofia e que não esteja completamente puro na ocasião de sua partida, terá condições para entrar na companhia dos deuses, mas somente o que ama a sabedoria. História da Filosofia Ocidental, volume 1, página 164. Olha aí, ninguém que não haja estudado filosofia tem que estudar filosofia, tá vendo? Mas Essa filosofia você tem que estudar, mas Essa, Torá você pode continuar desobedecendo. Você não precisa ter um encontro com Yeshua para ter salvação, mas você pode estudar filosofia de Sócrates, você pode estudar Platão, aí você vai viver Aristóteles e tudo mais. Então ninguém que não haja estudado filosofia e que não esteja completamente puro na ocasião da sua partida, olha aí, partida. Ele já coloca que sai daqui e vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Terá condições de entrar na companhia dos deuses. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus criou o mundo e pôs um mediador entre nós e ele. O único a quem devemos buscar para ter confirmada a misericórdia é Deus. E não o fazemos senão através de Yeshua. Esta é a verdade. Os homens criaram para si deuses de acordo com as suas próprias conveniências, concupiscências, de acordo com seus próprios desejos. Mas segue o convite de Deus desde o princípio da criação. Viva dentro da luz. Obedeça à lei, não contamine a terra e espere naquele a quem a lei aponta, em Yeshua, para a sua vida eterna, para a sua redenção, para a sua expectativa do Olam Rabá. E você, certamente, terá a alegria de desfrutar o que se chama paz dentro de um reino de equidade. Disso também fala o profeta Isaías, que nós veremos em ocasiões posteriores. Esse é o nosso estudo de hoje. Vou passar ao Raver Yaakov para as palavras finais. Você pode nos escrever, você pode mandar alguma mensagem no YouTube também. E estaremos aí, dentro das nossas limitações, à sua disposição para ajudá-lo. Shalom, meus queridos. Eu espero que essas aulas tenham enriquecido o vosso conhecimento acerca do plano divino e da salvação, através e por intermédio do único mediador entre Kadosh Baruch Hu e nós os homens, o Et, Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom, shalom e até a nossa próxima aula. Shalom Aleichem, obrigado pela oportunidade de ter estado conosco. Divulgue para os seus amigos, sinta-se à vontade para estar conosco e rogamos nós todos a misericórdia de Hashem, para que a luz inacessível a muitos continue a nós inacessível e sejamos sempre agradecidos por Yeshua, nosso Mashiach, através de quem encontramos a vida eterna. Shalom Aleichem, Lehitraot, até a próxima oportunidade.